Se você segue o canal, possivelmente você já viu falar várias vezes sobre a descontinuação de cookies. Mas você sabia que o Google criou uma ferramenta para ajudar desenvolvedores com a descontinuação de cookies? O nome dessa ferramenta é a Private Sandbox Analysis Tool. O Chrome ele já possui uma série de recursos que vai ajudar você a inspecionar o seu site. Já a extensão PSAT, ela adiciona recursos extras em cima do Chrome DevTools. Então ela vai dar um relatório mais detalhado sobre os cookies da sua página. E se você quiser conferir a documentação completa do PSAT, tem uma wiki completa com todas as informações que você precisa saber, de casos de uso até como instalar o seu ambiente de desenvolvimento. Então a novidade que eu não cheguei a falar aqui no canal, nos últimos 5 meses, eu estou contribuindo com esse projeto. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta em português, lá na aba de discussão, você pode abrir uma perguntinha lá em português e a gente vai bater um papo lá. Então, antes da gente começar, é muito importante a gente entender como vai funcionar esse ambiente de teste. Particularmente, e também o que é recomendado, eu indico você criar um ambiente separado. Isso porque qualquer tipo de alteração que você fizer somente para teste não vai afetar o seu usuário principal. Então, como é que a gente faz isso? Tem 2 caminhos. Caminho número 1 é você criar um perfil do Chrome. Então, quando você cria um perfil do Chrome, ele vai ter configurações separadas. Se você reiniciar aquele usuário, só vai reiniciar aquele usuário, não vai reiniciar o outro perfil que você tem pessoal. E para fazer isso, lá no Chrome, no canto superior direito, quando você clica no ícone do seu usuário, você tem uma opção de criar um novo perfil. Daí, quando você criar esse novo perfil, você vai na área de flags do Chrome, Chrome, //flags, e você vai habilitar o bloqueio de cookies de terceiro. O segundo formato é criar uma instância via terminal. Existe uma possibilidade de você inicializar o Chrome via terminal. Mas claro que o time do PSAT criou já uma lista de comandos específicos. Uma vez que você instala, você só roda um comando simplificado e você vai ter diferentes instâncias do Chrome. Como é que vai funcionar isso? Primeiramente, você vai rodar esse comando aqui. E esse comando que vai fazer, ele vai instalar 4 comandos no seu terminal. Daí você pode levantar as seguintes instâncias. Você pode subir uma instância com um Chrome padrão, sem nenhuma alteração. Você pode subir um Chrome com os cookies bloqueados, como também você pode subir essas 2 instâncias anteriores já com a extensão instalada. E agora é hora de testar essa extensão. Então aqui está a página da extensão do Chrome dentro da Chrome Web Store. Se você não tiver esse item instalado, você clica aqui em instalar e ele vai adicionar essa extensão no seu Chrome. Uma vez que você instala a extensão, ela vai ficar visível dentro desse drop-down de todas as extensões que você tem no seu computador. Particularmente, eu deixo ela fixa, então por isso que sempre eu tenho essa opção aqui. Quando a gente tem essa opção habilitada, eu clico e eu vou ter acesso ao pop-up da extensão. Quando eu clico em analisar aba, então ele vai dar um overview geral com os cookies de primeiro nível, os cookies de terceiro e a categoria de cada um desses cookies. Mas se eu quiser um relatório mais detalhado, a gente precisa acessar o Chrome DevTools. Então para isso, eu vou abrir o Chrome DevTools e dentro do Chrome DevTools eu vou procurar a aba Private Sandbox. Então aqui a gente está acessando a extensão, que vai dar esses superpoderes aí para o Chrome DevTools. Primeiramente a gente vai ter esse overview sobre o projeto com links necessários. Então, por exemplo, se você quiser acessar aquela área de discussão que eu mencionei, você pode clicar aqui e você vai ser redirecionado para o GitHub e lá você pode abrir um item na discussão e a gente vai ajudar você. Voltando para a extensão, agora a primeira tela importante aqui é a tela de overview de todos os cookies. Então a gente vai ter o total de cookies, os cookies de primeiro nível, os cookies de terceiro nível. E a segunda seção é a seção de cookies bloqueados. Lá você vai encontrar todos os cookies bloqueados nessa página em particular e eles vão ser separados por categoria. Por exemplo, nesse site aqui tem 203 cookies sendo bloqueados. E a próxima seção dessa tela são as quebras conhecidas. São recursos que são muito populares que a extensão identificou que apresentam problemas. Por exemplo, like do Facebook,
caixa de comentários, o antigo GSI. Se o seu site tiver algum desses recursos, ele vai ser apontado aqui nessa seção e você vai ter algumas instruções de como resolver esse problema. E a última seção vai listar todos os frames dessa página. Então, no caso, né, os cookies eles podem ser definidos por uma página, como também um iframe. Se você carrega um iframe em particular, esse iframe ele pode também tentar setar cookies. Daí, eu já falando, aproveitando nessa questão dos frames, se a gente quiser inspecionar e saber onde existe frames, a extensão nos dá uma ferramenta para a gente achar os frames dessa página, chamada Frame Overlay. Para acessar essa ferramenta, eu vou clicar aqui neste ícone ao lado das opções de cookies e vou tentar navegar para achar algum frame. Por exemplo, aqui no meio dessa página, a gente encontrou um frame. Ele vai ficar marcado com uma linha vermelha. Quando eu passo o mouse sobre aquele frame em particular, ele vai me dar um resumo de algumas informações importantes. Se aquele frame está tentando setar algum cookie ou não, e se esses cookies foram bloqueados, sim ou não. E um outro recurso também muito interessante dentro dessa extensão é a tabela de cookies. Na tabela de cookies, a gente vai ter um overview geral sobre os cookies, tanto do frame principal como dos outros frames. A gente consegue ver a listagem aqui de todos os frames que essa página carrega. Sempre o frame principal vai ficar em primeiro lugar. Quando a gente clicar, a gente vai ter a listagem de todos os cookies, mas os cookies que foram bloqueados, eles vão ser marcados pela cor amarela. Daí, quando a gente seleciona aquele cookie bloqueado, abaixo a gente vai ter um detalhamento desses cookies. Lá a gente vai ter acesso às razões com mais detalhes, porque aquele cookie foi bloqueado. Então, na tela anterior a gente só tinha a categoria. Nessa tela a gente tem uma explicação. Ele vai dizer, olha, esse cookie foi bloqueado porque ele não está fazendo match com o diretório principal. Então, outra informação importante também. Os cookies eles podem ser bloqueados tanto na requisição, quando ela sai do cliente, quanto também na resposta, quando o servidor tenta setar um cookie no usuário, ok? Continuando, a gente vai ter o valor que aquele cookie carrega e uma descrição. Esse tipo de descrição, ele vai aparecer quando é um cookie que está dentro de uma base open source. Essa base open source é o Open Cookie Database. E lá dentro desse repositório, a gente vai ter a categoria do cookie, qual a empresa responsável por aquele cookie e o que é que aquele cookie ele faz. E quais são os outros recursos que a gente tem dentro da tabela de cookie. Então, por exemplo, se eu quiser ver os cookies que vão ser afetados pela descontinuação de cookies, a gente vai selecionar os cookies de terceiros, como também eu vou selecionar a propriedade same site igual a none. Quando eu faço essas duas flags, daí eu tenho a listagem de todos os cookies de terceiros que tem a propriedade same site none. Então, nesse caso aqui, né, todos esses cookies eles vão ser bloqueados na descontinuação de cookies. Uma pergunta que surgiu aqui no canal, perguntando, Felipe, esse tipo de comunicação também afeta os cookies que têm a propriedade HTTP only? E a resposta é sim. Se você quiser evitar esse tipo de bloqueio, você tem uma das opções setar esse cookie como particionado, que é um novo recurso referente a cookies, que é Chips. Chips ele vai dar a possibilidade de você continuar utilizando cookies de terceiro, mas essa comunicação vai ser restrita apenas para o site que setou aquele cookie e a origem. Até a origem daquele cookie não consegue ver. Por exemplo, você tem um site A e o site B. E esse site A setou um cookie que veio do site B. Se você tentar acessar o site B e tentar ver se aquele usuário possui aquele cookie do site A, o site B não consegue. Por quê? Porque esse cookie ele está sendo particionado. Então essa é uma das alternativas que você consegue implementar para evitar esse tipo de bloqueio. Mas lembrando, todos os cookies que são de terceiros e que têm a propriedade same site none vão ser bloqueados até o final do ano, ok? A gente vai falar mais sobre recursos da ferramenta e outras funcionalidades. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se tiver alguma dúvida também, deixa aí nas caixas dos comentários. E um abraço e até a próxima. Falou, tchau!